Estamos de volta. Programa Painel Livre hoje falando sobre a educação no município de Diamantina. Com a gente o secretário municipal de educação, Sérgio Nascimento. Agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, no nosso site tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, 34 digital. Lembrando que o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Sérgio, vamos falar aqui sobre os problemas que a gente tem enfrentado. Eles são idênticos dos outros municípios, pelo menos aqui da nossa região? Marconi, há uma similaridade muito grande pelo perfil dos municípios, a capacidade de arrecadação e algumas questões que são características da educação brasileira como um todo, né? Então nós temos sim uma série de coincidências. Agora existem peculiaridades em Diamantina, né? Por exemplo, a pulverização das escolas pelo território. O transporte escolar, que é enorme. Nós temos hoje 55 linhas de transporte escolar. Quer dizer, nosso transporte escolar roda quase 4.000 quilômetros diários. Então, isso varia de acordo com a característica física de cada município. Alguma perspectiva cultural também. Então, nós temos similaridades e também algumas questões que são bem específicas de município para município. Agora, trabalhar com educação pública em período eleitoral é um fator complicador? Pode ser um fator complicador à medida da responsabilidade dos gestores. Eu acredito que educação ela não pode ter partido. E quem está à frente da administração pública tem que ter esse zelo para separar o que é a chegada de uma política pública ou de um fomento a uma política pública daquilo que pode eventualmente ser um oportunismo eleitoral. Se há o esforço de um agente político para um benefício chegar a uma determinada comunidade, eu acho que esse reconhecimento ele deve ser dado no limite da democracia representativa, né? E aí caberá a quem está à frente dos processos separar os ambientes para que isso ocorra, né? A escola em si ela tem que ser preservada desse tipo de conduta, desse tipo de energia. Felizmente, aqui em Diamantina, a gente tem conseguido fazer essa administração com muita consciência, né? Tudo que for bem-vindo para o universo escolar, para o funcionamento da rede pública de ensino, a gente recebe com muito bom grado por parte dos agentes políticos. Mas a gestão diária, cotidiana da secretaria, das escolas municipais, ela tem que obedecer àquelas premissas que são da administração pública, indiferentemente da representação política partidária. Mas a própria legislação eleitoral às vezes limita, né? Por exemplo, algum tipo de verba, de emenda que poderia ser usado na educação e às vezes o gestor fica travado, está contando com aquilo e pode ficar travado. Né? Isso é verdade, tem que ter atenção aos prazos, né? Existem prazos que permitem essa movimentação. No ano de 2022, nós tivemos assim uma perspectiva de arrecadação de emendas parlamentares muito expressiva, né? O prefeito Juscelino ele conseguiu ter uma articulação política muito bem marcada nesse exercício dele em diálogo com o governo federal, com o governo estadual, e a educação surpreendeu pela condição assim, de arrecadação de emendas, né? Houve também apoio da Câmara Municipal nesse sentido, e como gestor da educação eu só posso comemorar, né? Porque o que cabia à parte técnica da Secretaria de Educação estar apta para pleitear e receber esses recursos, nós conseguimos fazer em tempo hábil e vamos ter esse êxito, né, do recebimento desses recursos aí. Tivemos muita, quer dizer, falou-se, eu não sei, por isso que eu gosto de trazer você aqui, que às vezes você tem números que possam ajudar a gente a entender. Fala-se muito em evasão escolar. O período de pandemia trouxe uma grande evasão, estamos recuperando isso. Como é que foi essa recuperação? O retorno às atividades escolares mostrou realmente assim, uma certa lentidão em alguns níveis de ensino, né? No município, o que está sob a gestão do município, a evasão é muito pequena, porque o público escolar do município é de idade, de faixa etária bem jovem, né? Nós temos educação infantil, então ali os pais precisam de fato deixar as crianças aos cuidados da instituição escolar, das creches e centros municipais de educação infantil, para que possam trabalhar. O mesmo se repete nos anos iniciais, onde praticamente não se tem evasão escolar. É muito mais se ocorrer
algum movimento de mudança de cidade que a gente não pode comparar com evasão. É uma mudança, é uma alternância de matrícula. A evasão está muito mais localizada nos anos finais do ensino fundamental. Diamantina tem Sopa, Mendã e Maria Nunes com essas turmas, que é a antiga oitava série, né? Hoje é o sexto ao nono, a antiga quinta ao oitava. A evasão é muito tímida no município, mas ela aparece mais expressiva no ensino médio, que não é da gestão municipal, é da gestão da Secretaria de Estado da Educação, mas que Diamantina, como tem na Secretaria de Educação Municipal uma equipe de busca ativa escolar, acaba ajudando a identificar isso e notificando ao Estado, né, para que essas crianças, esses adolescentes, jovens, retomem a atividade escolar. E a gente percebe, quando o transporte escolar, sobretudo, voltou ao funcionamento, nós transportamos não só alunos da rede municipal, como também da rede estadual para o ensino médio, com muito volume, a gente percebe assim que logo no retorno das atividades presenciais no pós-pandemia, demorou um pouquinho para os ônibus encherem novamente, né? E tem alguns momentos que é necessário que a gente acione a direção das escolas estaduais, ou mesmo o grande parceiro nosso aí, que é o superintendente Leonardo, alertando para a necessidade dessa turma aí retomar sua atividade escolar. Serginho, me chama a atenção a evasão, porque na época da pandemia tivemos um problema muito sério, que era a questão da merenda escolar. Muitos alunos iam para a escola em virtude da merenda escolar. E isso aí foi um complicador, né? Isso não acabou atrapalhando que mantivesse essas crianças dentro da escola mesmo, dentro da escola que eu digo, dentro do sistema educacional, que dentro da escola eles não podiam estar, né? Esse Marconi, olha só, teve muita experiência de sucesso nesse sentido da manutenção da alimentação escolar, né? Diamantina, pelo menos, conseguiu fazer uma entrega regular dos kits alimentares em todas as residências que tinham crianças da rede municipal matriculadas. Nós conseguimos, assim, com muito êxito, durante todo o período da pandemia, garantir a regularidade da chegada dessa alimentação escolar às residências, né? A primeira preocupação que nós tivemos naquele período foi a manutenção da segurança alimentar. Ela, inclusive, foi uma medida tomada de início na pandemia. E depois que as famílias estavam recebendo o alimento, aí a gente discutiu a estratégia de fazer o ensino-aprendizagem chegar e fizemos isso num segundo momento. Mas a gente observa agora com o retorno às atividades escolares, né, a confirmação daquele conhecimento que já havia prévio, né? Uma parte muito significativa, eu diria a maioria das crianças matriculadas na rede pública, elas de fato dependem da alimentação que é ofertada nas escolas. Você tem um trabalho muito consolidado na educação e, inclusive, um reconhecimento em todo o Estado do trabalho que vem sendo realizado ao longo de sua carreira, né? Principalmente como gestor na área da educação. Como é que você avalia esses processos, né? Novo ensino médio, esses novos projetos de educação que estão chegando para o Brasil? Marconi, olha, muito modestamente, eu avalio e agradeço as suas palavras, mas eu entendo o seguinte, que é muito complicado pensar em mais do mesmo, né? Muitas vezes alterar uma nomenclatura, muitas vezes oferecer um programa, a reedição de programas que já não obtiveram êxito em outros exercícios, né? Eu acredito muito mais e vejo que a educação brasileira tem muita coisa boa. Eu acredito muito mais na dedicação de quem realiza do que nas nomenclaturas que são colocadas nos programas. Eu acredito muito mais na efetividade do diretor escolar, do professor, do educador, que assume o compromisso com o que escolheu fazer e que cotidianamente oferece o que é melhor, não só no seu entendimento, mas na sua interpretação da realidade do mundo. Para as crianças, para os adolescentes que estão ali buscando as instituições escolares, com o compromisso de entender que a gente está ali para formar muito mais do que o cidadão que sabe ler e escrever. A gente está ali para formar um sujeito que tem a condição de interpretar sua condição no mundo. Isso não é fomentar nenhum tipo de ideologia política partidária, mas só pode ter liberdade quem tem conhecimento. E o conhecimento, ele não pode ser passado através de um programa determinado pela caneta de uma autoridade. Não adianta, na condição de secretário, eu dizer
quero que funcione assim a rede Diamantina, se a gente não tiver o compromisso daquele que exerce, de fato, o poder de passar o conhecimento dentro da sala. Então, eu acredito que temos N experiências exitosas, principalmente, você provocou o ensino médio, quando o ensino médio busca uma prática de combinar a informação escolar com a preparação para a vida. Quando dentro da escola ele começa a discutir questões que são, na verdade, orientações para o mundo do trabalho. Quando, de fato, dentro da escola ele começa a discutir questões que têm a ver com a ética que vai ser exercida primeiro dentro da escola, dentro da família e no seu exercício como cidadão, como cidadã. Tem programas excelentes. Minas Gerais tem muita história exitosa, principalmente de parcerias institucionais de sucesso. O estado de São Paulo, né, ele tem muitos programas de integração de ensino médio com ensino profissionalizante que são exitosos. Diamantina tem um presente, né, que é uma superintendência responsável no sentido de entender esses processos que eu acabei descrevendo aqui. O Instituto Federal que consegue ofertar hoje uma condição profissionalizante para quem está saindo da educação básica e para nós que começamos lá com os pequenininhos, né, no ensino infantil ainda, e que temos a população mais jovem, né, aqui do ensino público, nós felizmente temos a consciência de que as crianças têm que ser educadas desde lá a ter uma educação financeira, uma educação patrimonial, uma educação para o trânsito, porque é isso que faz a educação para a vida. A escolha vai ser mais fácil depois. Serginho, o tema é tão bom de a gente conversar, tem tanta coisa boa, né, gostosa, importante para debater, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado por atender o nosso convite, né, e seja sempre muito bem-vindo. Marconi, eu que agradeço, estarei sempre disponível para a TV Vale e não posso deixar de registrar aqui, primeiro, a nossa gratidão e apreço por essa casa, que é um veículo de educação, de informação para a nossa comunidade, para toda a nossa região, a sensibilidade que você, que o Pedro Leonardo tem aqui com a educação e que toda vez estão de portas abertas aqui para nos ajudar a construir. E deixar aqui um abraço e gratidão aí ao prefeito Juscelino pela confiança no nosso trabalho e pela sensibilidade com a educação pública. Sérgio Nascimento, secretário municipal de Educação, quero agradecer a você pela companhia. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.